Muito bem. Então, ao longo da minha atuação como profissional de saúde, ao longo de mais de 2 décadas trabalhando sobre isso, eu fui saindo da dimensão corpo para a dimensão emocional. Esse é um processo que um profissional leva no mínimo 2 décadas para entender. Ao longo desse tempo todo, eu estudei muita coisa. Então, o que eu acabei entendendo é que a grande maioria das pessoas são portadoras ou de doença crônica ou de uma doença recorrente. Ou seja, a diferença disso é que uma doença crônica ela sempre está presente, como no caso do diabético, ele está sempre com problema de açúcar, ele precisa, né, ter uma atitude constante em cima da doença, né? Ou, por exemplo, quem sofre de pressão alta também está sempre com pressão alta. E as doenças recorrentes são aquelas que se repetem muito frequentemente. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de dor de cabeça, né, ela pode ter crises recorrentes, né, por exemplo, todo mês ou toda semana ou alguns dias da semana, pode se repetir numa época do ano e tal, mas elas estão sempre aí, elas sempre retornam, tá certo? Então, a maioria das pessoas sofrem desse tipo de problema. Ou ela tem uma doença crônica, ou ela tem uma doença recorrente. Bom, todo o processo de ação que eu fiz, baseado na atuação no corpo e na mente, produziu muito pouco resultado. O que eu falo em termos de resultado é em termos de solução definitiva. Então, e eu comecei a me perguntar, né, logo no início, o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, para onde que eu preciso olhar, né? Uma vez que eu tinha a equação da cura na mão, eu fiquei olhando naquele ponto das causas, né? Aonde que está a causa do problema, qual é o problema dessa pessoa, né? Qual é o contexto dessa pessoa, para onde que eu tenho que olhar para vislumbrar, identificar quais são as causas para poder ajudar essa pessoa, né? E foi baseado nisso, né, que eu descobri que o aspecto emocional é o que principalmente está por trás de uma doença crônica, né, ou de um estado recorrente. No caso do autismo, isso não é absolutamente nada de diferente. Nada, né? O problema da criança autista é um problema eminentemente emocional, né? Por isso que a literatura não consegue identificar uma alteração bioquímica, uma causa orgânica, né? Uma alteração na estrutura do cérebro ou coisa assim, que justifique, que possa funcionar como uma causa da criança desenvolver o autismo, né? Então, nós, aqui para frente eu vou falar sobre isso, nós conseguimos encontrar a solução para o problema do autismo olhando única e exclusivamente sobre o lado emocional, né? Olhando exclusivamente do lado dessa dimensão anímica da criança, né? Tá? E essa é a história que eu vou contar para vocês aqui, vou explicar com detalhes como que isso aconteceu e que tipo de resultado que isso levou, tá certo? Então, você chegar a essa conclusão e principalmente você abrir uma caixa de Pandora aí nesse lado emocional é uma coisa extremamente complexa, Quem começou a abrir isso, como eu já citei, foi Bert Hellinger. Ele conseguiu ver muita coisa e ele, inclusive, desenvolveu um sistema um modelo de terapia para atuar nessa área, tá certo? Mas o modelo que ele desenvolveu não é suficiente para solucionar muitos casos, né? Tanto que em nenhum livro dele ele fala sobre a solução de determinado problema.
Isso não é citar. Ele deixa, ele não cita, ele inclusive na posição dele, ele deixa bem claro que o método dele não tem obrigação de produzir o resultado. Se o resultado aparecer por um fator, né, como é que ele diz, é como se fosse um presente, né? Às vezes pode até usar a palavra, é um milagre, aceita como um milagre, tudo bem, fique feliz, tá certo? Então, abrir essa caixa de Pandora no lado emocional é extremamente complexo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho daqui para frente, tá bom? Ok? Até mais.